Boa noite a todos e todas. É um grande prazer a gente estar novamente aqui com vocês. Hoje conversaremos um pouco sobre formas de renda dentro dessa oportunidade de migração de 5 planos para o plano Energisa. Estaremos também com muitos colegas aqui, ilustres colegas do Energisa Prev. Larissa. Olá, pessoal, boa noite a todos. Larissa é a nossa analista de relacionamento, que tem nos ajudado bastante aqui no nosso dia a dia. Também com a gente, a Marilza, gerente de relacionamento. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e aproveitem a live. Para nos dar um suporte na área financeira, o nosso diretor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E, por fim, nosso diretor de benefícios, Ítalo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos aí. Prazer estar aqui com vocês novamente. Legal. Então, estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho de renda e esse time aqui totalmente preparado para, ao final, tirar todas as dúvidas. Lembro que vocês podem mandar dúvidas através de texto, clicando no ícone QIA, que existe no canto inferior central esquerdo aí da tela de vocês. Já podem ir mandando suas perguntas. Vamos compartilhar aqui novamente a nossa apresentação e pedir para o Ítalo nos ajudar aqui nas explicações. É com você, Ítalo. Valeu, obrigado, Márcio. Boa noite novamente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Acho que, seguindo o nosso cronograma aqui desse projeto de migração 2023, aí, como o Márcio disse, estamos nesse processo aí de oferecendo a migração para 5 planos, né? Já falando aqui do Acre, Rondônia, os planos de Sergipe e Sudeste, né? E a gente já está em etapas finais, né? Então, a gente tem aí uma data limite para finalizar aí a migração dia 31 de março, né? Então, a gente já está aí feliz, né? Com o andamento desse projeto, né? Então, a gente já está com migrações grandes já sendo efetuadas. Então, trazendo aqui um pouco de números aqui para vocês, o Acre a gente já está com 98%, né, da população já migrada, né? Então faltando só apenas 2 pessoas, né? Rondônia a gente já está quase 90% de migrados, né, no plano. Sergipe CD com 68% e o Sergipe Soldado com 57%. Então, assim, por meio aí desses percentuais, a gente percebe o quanto as pessoas estão entendendo a importância da migração, entendendo a oportunidade que a Energisa Prev está dando, né, para que vocês possam tomar decisões. E essa live é mais um reforço para tranquilizá-los aí com relação a tudo que a gente já tem feito desde janeiro até o momento. Então, de forma muito resumida, o que é a migração, né, em si? Então, a migração, ela consiste na transferência totalmente voluntária, tá, gente? Então, assim, para quem ainda não teve oportunidade de ter essas informações, então, assim, ninguém é obrigado a migrar, mas é importante que todo mundo tenha a informação, ou seja, a informação precisa chegar a todos, para que todos possam tomar a melhor decisão possível, tá? Então, ela é voluntária para todos os nossos clientes, tanto os ativos quanto os assistidos, e, obviamente, levando as suas respectivas reservas, que é a de um plano para um outro plano, né? E ambos são patrocinados pela mesma empresa, tá? O objetivo dessa ação aqui é oferecer a todos os colaboradores do grupo, né, no caso do Grupo Energisa, as mesmas oportunidades de um plano moderno e flexível, tá? No caso, a oportunidade para migrar para o plano Energisa, que é um plano atual, e ele foi feito para que a sua previdência possa render muito mais e o seu futuro ser muito mais tranquilo. E como é que vai ser? Como é que é essa operação, Ítalo, tá? Eu já ouvi falar da migração, mas eu não sei ainda, eu não recebi um papel na minha casa, eu não tive essa informação, né, ainda por completo. Então, a gente tem aí
uma gama, né, de oportunidades de comunicações, né? A Marilza, mais à frente, vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas o que a gente optou aqui é fazer a operação da migração totalmente digital. Então, ela é feita através de uma página específica em nosso site, onde você, cliente, ele acessa, né, o site, e neste site você já tem apresentado movimentação, né, da reserva. Esses valores eles podem ter uma pequena oscilação, né, mas vocês já conseguem ter a ideia do valor e das reservas que serão migradas por Energisa, tá? Adicionalmente, nesse site, você consegue fazer simulações, tá? Então, você não só simplesmente vê a tua reserva. Lá você consegue fazer simulações de opções de rendas, e aí a Larissa vai explanar, basicamente, o que seriam essas opções de rendas, e, obviamente, também, para quem ativa, as suas novas contribuições. E aí, tudo isso foi criado com um formato para poder te dar a maior segurança possível no momento da tua decisão, tá bom? Ô Larissa, dá sequência aí para a gente? Claro, com certeza. Boa noite mais uma vez, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou começar falando aí um pouquinho sobre as modalidades dos planos que estão inclusos aqui nessa migração, né? Então, atualmente, nós temos 3 modalidades de plano, começando aí pelos planos BD, que são os planos de benefício definido. Nesses planos, as características deles são planos que possuem conta coletiva. O valor do benefício mensal é definido no ato da adesão. O benefício desse plano é vitalício e ele pode ter aí, né, o risco de déficit devido à expectativa de vida maior e queda de taxa de juros. Por ser um plano coletivo, a responsabilidade dele também é coletiva. Então, envolve aí a Energisa, os ativos e os assistidos. Aí nós temos também os planos de contribuição definida, que são os planos que possuem conta individual, igual o plano Energisa, que é o plano que vai receber aí esses planos da migração. Então, o benefício, ele é calculado no ato da aposentadoria pelo saldo de conta, e a duração do benefício depende do saldo, do valor do benefício e da rentabilidade. E o mais importante desse plano é que ele não tem risco de déficit ou de superávit. Então, você tem a possibilidade aí de controlar melhor a sua reserva financeira. E nós temos os planos de contribuição variável, que são os planos mistos, né? Eles combinam as duas modalidades. Eles combinam a modalidade CD e combinam também a modalidade BD. E quais são os benefícios que o plano Energisa CD oferece, né? Começando aí a falar do nosso plano da migração. O plano Energisa CD, ele oferece os benefícios de invalidez, o benefício de aposentadoria programada e a pensão por morte. E todas essas opções, elas oferecem a possibilidade de receber ou não um 13º, né, que a gente chama de abono anual. Então, todos os anos você pode optar por receber ou não um 13º. Quais são os requisitos para solicitar uma aposentadoria pelo plano Energisa? Então, é necessário ter, no mínimo, 45 anos de idade, 5 anos de contribuição para o plano e de vínculo empregatício. O plano ele não é vinculado ao INSS e precisa ter o término do vínculo empregatício. Então, com apenas 45 anos de idade, já é possível aí estar se aposentando pelo plano. Para o plano Energisa. Estaremos também com muitos Quais são as formas de renda que o plano Energisa oferece? Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre a renda mensal por percentual. Então, é possível escolher um percentual limitado a 2,5% sobre o saldo. Então, como que funciona isso, né? Vamos supor que você possui um saldo aí no valor de R$200 mil e a sua escolha foi por receber 1% desse saldo. Então, o seu benefício no primeiro mês vai ser um benefício de R$2 mil, que é 1% de 200 mil. Após receber esse benefício, o seu saldo vai ficar com 198 mil. Então, vai ser 1% sobre o saldo atualizado
dando aí, né, um benefício num valor de 1.980. Temos também a renda mensal de valor constante. Nessa forma de renda, você pode escolher um valor fixo para receber todo mês. Esse valor fixo, ele não pode ultrapassar o limite de 2,5% do saldo. Então, por exemplo, se você tem um saldo de R$200 mil, você pode solicitar uma renda máxima de até 5 mil. Aí, todos os meses, você vai receber o valor escolhido dentro do limite de 2,5% do saldo. E nós temos também, né, a renda mensal por prazo certo. Nessa forma de renda, você escolhe o prazo que você deseja receber o benefício. Então, a gente tem o prazo mínimo aí de 5 anos e nós temos algumas opções dentro dessa forma de renda. Então, nós temos a renda mensal por prazo certo ou a renda mensal por prazo certo cota decrescente. Como que funciona, né? Qual que é a diferença dessas duas formas? Na renda mensal por prazo certo, ela tende a oferecer um benefício mensal que ele vai aumentando ao longo dos anos. Então, você começa com um valor de benefício e ao longo dos anos esse benefício vai sofrendo um aumento até encerrar o prazo escolhido por você. E nós temos a renda, né, por prazo certo de cota decrescente. Essa forma de renda, ela tende a oferecer um benefício sem grandes variações. Então, ela costuma ser uma renda mais linear até o final do prazo escolhido, sem sofrer muita alteração de valor. Quais são os diferenciais, né, do Plano Energisa referente à renda? Nós temos a possibilidade de alterar o percentual, o valor ou o prazo sempre que quiser, de acordo com a forma de renda escolhida. Então, por exemplo, se eu escolhi a renda de valor constante, eu posso, no momento que eu quiser, alterar o valor dessa renda. Ou então, se eu escolhi a renda por percentual, eu posso alterar o percentual dessa renda. Então, eu posso alterar o parâmetro da renda que eu escolhi a qualquer momento. E nós temos também a possibilidade de alterar a modalidade da renda. Então, hoje eu estou na renda de valor constante e quero alterar para a renda por prazo certo. Isso pode ocorrer nos meses de abril e outubro. E quais são os outros diferenciais aí referente, né, ao Plano Energisa? Em caso de morte, o benefício ele é pago aos beneficiários indicados ou aos herdeiros legais. Então, nada fica para o plano. Você pode indicar qualquer pessoa física, quantas pessoas físicas você quiser indicar, para que recebam uma pensão no caso de seu falecimento. E também, né, tem a possibilidade aí de desfrutar de um plano sem nenhum risco de déficit, por ser aí um plano de contribuição definida. Os planos que possuem aí, né, a possibilidade de vitaliciedade, em caso de falecimento sem dependentes reconhecidos pelo INSS, o benefício se encerra. Então, nenhum dinheiro é repassado aos seus beneficiários, somente quem for reconhecido pelo INSS. Se não tiver ninguém, então o benefício é encerrado e também, né, tem aí a possibilidade de ocorrer déficits nos planos que são vitalícios, por se tratar de uma conta mutualista, né, que carrega um risco atuarial. Então, a gente pode observar que o Plano Energisa ele é um plano bem flexível, com a possibilidade aí de você controlar, né, a sua própria reserva financeira, o valor do seu benefício e de ainda poder deixar aí uma reserva para os seus beneficiários em caso de alguma adversidade. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para a Marilza, para ela falar um pouquinho aí sobre o nosso atendimento. Bom, como vocês viram, é muita informação, né? É muita coisa, são muitos detalhes, a Larissa passou por cima, né, algumas informações da forma de renda, tem muito mais informações, por isso, divulgar os nossos canais de comunicação. Além disso, é importante que vocês saibam que nós estamos com profissionais à disposição de vocês em todas as nossas localidades onde estão ocorrendo a migração. Temos uma equipe grande para atender vocês em Sergipe, temos uma equipe
pronta para atender vocês em Porto Velho, temos uma equipe para atender, inclusive no Acre, ainda estamos lá, temos, como o Ítalo comentou, já fizemos praticamente tudo? Sim, mas as pessoas estão lá disponíveis para tirar as dúvidas que vocês precisarem e, lógico, através dos nossos canais de comunicação. O 0800, que também é o WhatsApp, e o nosso canal principal de migração, que é o energisaprev.com.br/migracal 2023. E acho que também é essa página que vocês vão acessar, né? Vai ter esse logo quando acessar na página, é só clicar e vocês vão poder entrar lá e tirar todas essas dúvidas, ter mais detalhes dessas informações. Márcio, pode passar um vídeo, por favor? Nós temos um vídeo aqui que vai explicar um pouquinho para vocês como que faz esse acesso, para vocês perceberem o quanto é fácil o acesso. Olá, vamos te ensinar o passo a passo de como acessar o simulador. Mas atenção, para entrar no simulador, você deverá cadastrar nova senha. Basta seguir as instruções. Sua senha do Home Prev ou app não funcionarão no simulador. Você pode acessar pelo computador, tablet ou celular. Aqui faremos um exemplo pelo computador, mas você pode acessar de outra forma se preferir. Digite www.energisaprev.com.br. Acesse o botão Migração que se encontra no canto inferior direito. Já está aberto? Vá em clique aqui para ativar o seu cadastro. Como você pode perceber, irá aparecer 3 campos para preencher: o seu CPF, seu e-mail e seu celular, cadastrados aqui com a gente. Se os dados estiverem corretos, em instantes, uma senha provisória será enviada para a sua caixa de e-mail informada e você já estará pronto para fazer o seu login. Caso apareça a informação de que seu e-mail ou celular cadastrado não corresponde ao e-mail ou celular informado, clique em OK e, em seguida, acesse a opção que aparece abaixo do botão em sua tela. Agora, você irá atualizar o seu cadastro com a gente. Primeiro, digite o seu CPF. Em seguida, selecione a opção correta do dia e o ano em que nasceu, e o primeiro nome de sua mãe. Depois, clique em Confirmar. Insira os dados atualizados, edite e pronto. Em instantes, uma senha provisória será enviada para a sua caixa de e-mail informada e você já estará pronto para fazer o seu login. Se mesmo depois de seguir esses passos ainda tiver qualquer dificuldade para acessar o simulador, basta clicar no botão Suporte ou entrar diretamente em contato com a nossa central de atendimento, através do telefone 0800 372 7738 ou mandar um e-mail para migração@energisaprev.com.br. Migração Plano Energisa, completo e do seu jeito. Simples, não? Então, são todos Olá, esses canais. Vamos te ensinar o passo a todos esses canais que estão à sua disposição. Agora eu vou passar a palavra para o Wellington, nosso diretor financeiro, que vai explicar um pouquinho mais para vocês como é possível também acessar. Obrigada a todos. Wellington, com você. Olá, Marilza, tudo bem? Boa noite a todos novamente. Aqui a gente detalha um pouquinho mais do simulador, né? Então, quando você entra ali com o CPF, coloca a senha, se é o primeiro acesso, teve toda aquela explicação no vídeo, fica na parte inferior aqui abaixo de entrar, né? E do lado direito da tela, tem, se você
queira ativar seu cadastro. Então, ali você entra com o CPF, e-mail, celular e confirma, tá? Se não se recorda, é clicar nessa parte de baixo e inserir os dados. O simulador, ele traz a confirmação ali dos dados, né, conforme no vídeo, né, a validação dos dados pessoais para atualização de e-mail e telefone também, né? Essa confirmação é para maior segurança dos nossos clientes. Quando você entrar no simulador em si, ele vai trazer uma série de informações importantes para vocês. Ali a matrícula, a idade, o plano, né, de origem, a situação, se é ativo ou assistido, a taxa de juros, né, que foi colocada no simulador, o regime tributário, enfim. E aí do lado direito tem outras informações importantes, que é a reserva do cliente, né, a reserva que ele constituiu, a reserva da patrocinadora e o total da reserva que foi colocada no simulador. Lembrando que essa reserva ela tem data base lá de novembro de 2020, mas ela será atualizada até abril desse ano, porque a data efetiva da migração 2022, desculpa. A data efetiva da migração é maio, né? Então, até abril será atualizada ali toda essa reserva que aparece aqui no simulador. Como disse, aqui é simulação, né? Aqui é a expectativa, por exemplo, do ativo. A contribuição que entrou para ele vai entrar aqui, o assistido. O pagamento de benefício vai sofrer alteração o que ele recebeu e também o ganho de rentabilidade também será incorporado aqui. Então, a reserva atualizada em abril desse ano. Tá? Aqui traz no próximo item do simulador, traz uma tabela de planejamento futuro, né? Ali você tem a idade, né, que você deseja se aposentar, principalmente para o ativo, né? Se ele quiser simular ali o planejamento futuro, ele consegue aqui no simulador. O salário médio futuro que ele quer receber e o percentual de contribuição que ele quer fazer para o plano. Ele fazendo isso, o simulador já traz ali a quantidade de reserva necessária. E aqui para o assistido, principalmente para o assistido, tem a questão do adiantamento, né? Aquele adiantamento de até 25% que é parcelado de 12 a 24 meses. Então ali ele escolhe o percentual do adiantamento, se ele quiser 10, 15 ou 25, é só puxar a bolinha azul. O número de parcela do adiantamento, ele pode colocar aqui também, já no ícone de número de parcelas. Lembrando que aqui é no mínimo 12 e no máximo 24. Na sequência, aí ele escolhe se ele quer abono ou não. O abono é o 13º, tá, gente? Se ele marcar 12, ele vai receber somente os meses do ano. Se ele marcar 13, ele recebe mais uma parcela que é correspondente ao 13º salário. E embaixo são os tipos de renda, né, que a Larissa acabou de falar. Renda percentual, ele vai puxar a bolinha azul até 2,5%, então ali ele tem a flexibilidade de escolher o percentual que ele desejar. Renda por valor constante, né? A renda que ele deseja, ele insere um valor ali, se for 5 mil, conforme a Larissa mostrou, um saldo de 200 mil, uma renda de 5, ele pode inserir o 5 aqui, e também é por prazo certo, eu quero receber no prazo X. Lembrando que aqui no mínimo é 5 anos, e aí você pode brincar aqui com o simulador, colocar 5, 6, 7, 10 anos, 20, enfim. E é só pedir para calcular que aí o simulador já traz todas as informações dessas telas. Aqui é como é o simulador tanto no celular quanto no computador, né? Então, a migração, como ela é totalmente digital, a gente traz essa facilidade, tanto no computador quanto no celular é acessível. Inclusive, a migração pode ser feita pelo seu celular, tá?
Na sequência, eu vou passar para o Ítalo, que ele vai falar aqui do nosso cronograma de migração, né? Nosso cronograma ainda faltante aqui para o mês. Ítalo, por favor. Opa! Oi. Então, obrigado, Wellington. Nós estamos aqui com as nossas programações aqui de live já se extinguindo, né? Então, nós tivemos aí a nossa penúltima live, que é a de hoje, que veio trazer aqui as formas de renda. E a gente tem uma programação aí para a última live, para o dia 28/3, né? Que aí a gente vai trazer ainda as dúvidas finais. Então, como é que a gente vai fazer essa live, né? O que que tem? Então, assim, como a Marisa abordou aí, a gente está com um time em campo, fazendo todo esse trabalho de atualização, de levar, né, a informação para o cliente. Então, a gente vai filtrar, né, o que ainda tem de alguma dúvida específica, para que a gente possa ajudar o nosso cliente a tomar a melhor decisão possível. De novo, a migração ela é totalmente voluntária, tá, senhores? A gente não está aqui, enfim, a gente está trazendo a informação, né? E justamente para fazer com que vocês possam seguir e levar e ter a melhor informação possível. Tá bom? Obrigado. Bacana aí. Vou convidar aí os colegas para se juntarem a nós e a gente conversar um pouquinho sobre as dúvidas que vêm surgindo, né? E que tem sido mais consultado no call center, né? A gente já está com 3 perguntas aqui. Eu vou mandar a primeira pergunta. Qual o melhor tipo de renda? Boa pergunta. Essa pergunta aqui é do Ricardo. Quem quer responder? Posso responder, Márcio? Dá para abrir aqui hoje. Vamos lá, então. Vamos lá. É para o Ricardo essa pergunta. Vai lá, Ricardo, olha só. O melhor tipo de renda depende do teu planejamento financeiro, tá? Qual que é a tua realidade, né? Então, como a gente veio falando aqui no decorrer da live, você tem que analisar, né, todo o teu cenário, né, o teu planejamento, o que você precisa, né? Tem pessoas que são mais conservadoras, né, que preferem um benefício de forma mais linear, e tem pessoas que já têm uma forma mais, né, enfim, querem receber o benefício de uma forma mais rápida. Então, tudo depende daquilo que você necessita. Então, a melhor resposta depende do teu planejamento financeiro e da tua realidade. Tá bom? Segunda pergunta agora, ela veio do senhor Renilson Luiz. De forma clara e didática, quais as consequências de permanecer no plano Sergipe-CD? Quem gostaria de responder? Eu posso responder essa, Márcio. Wellington, vamos lá, Wellington. Bom, como foi falado aqui no início da live, né, o Ítalo falou os números ali do plano, né? A gente tem mais de 60% ali, chegando aos 70% de migrados, né? O plano Sergipe CD, ele é um plano já em extinção, né? Porque ele já está fechado para novas adesões já há bastante tempo. Então, ele é um plano pequeno, né? Assim, já migrando ali quase 70%. As consequências é que esse plano fica muito caro, né, para todos, né? Eu falo para todos, tanto para a fundação, administrar um plano pequeno, e em relação ao custo, né? O custo ele fica muito alto, né? Um plano que tem um patrimônio, que tinha um patrimônio de 116 milhões e já 60% está migrado, já é um plano pequeno, e uma vez que ele já não recebe mais inscrições de novos ativos, se não me engano, tinha menos de 15 ativos já no plano, né? Praticamente
todos migraram ali, mais de 80%. Então, as consequências é que é um plano já fechado, é um plano pequeno e que o custo pode ficar muito alto, né? E aqui aí falando um pouco da minha área aqui da diretoria financeira, é um plano que vai ter um patrimônio pequeno, fica mais difícil de gerir o patrimônio, né? A gente está falando aqui, em comparação com o plano Energisa, é um plano de em torno de 12 mil clientes, a maioria é jovens ainda, constituindo reserva, e o plano com um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão agora. Então, a gente está falando de mais flexibilidade, mais poder de negociação de carteira, enfim. Eu acho que as principais consequências são essas, tá? Se alguém quiser complementar. Qual a diferença de patrimônio, Wellington? Hoje, após a migração, estima-se que o Plano Sergipe-CD fique com que patrimônio, caso a migração fosse concluída hoje? Ele ficaria ali com em torno de uns 60 milhões, pouco menos de 60, assim, 60 milhões de reais. Mas como a migração está indo bem, né, a gente tem uma quantidade de adesão às migrações diárias está subindo, né? Então eu estimo aí que deve ficar em torno de, se o plano não for extinto, né? Porque na última semana muita gente já sinalizou que vai migrar. Esse plano deve ficar em torno de 30 a 40 milhões de reais no máximo, assim, que já é um plano, já é muito pequeno, né? Com poucos participantes, existem algumas despesas, né, que são específicas do plano, como atuário, né? Um atuário, salvo engano, custa em torno de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 por mês, né? Dividido por poucas pessoas, isso deve aumentar o custo para o plano, né? Esse custo ele é impactado parte no investimento, né, e parte através de arrecadação de taxa de contribuição, que, segundo a alteração do regulamento do plano agora, né, em análise pela Previc, passará a ser cobrado dos participantes. Como é que você vê isso, Wellington? Esse é um ponto bem interessante, né? A gente falou de atuário, né? Que é ali em torno de 4 mil mensal custo para o plano. Além disso, tem outros custos, como custodiante, como advogados, processos judiciais, todo o custo da carteira em si. É um plano que pode acarretar, aí a gente chama de taxa de carregamento, né, para o cliente já depois da migração, né? A gente está falando de uma alteração regulamentar que já está em andamento, né, que já foi aprovada e o regulador vai avaliar. E aí, após a migração, a gente já é obrigatório, né, porque teve um fato relevante nos planos, a gente elaborar um novo plano de custeio. Então, a gente aqui, dado o tamanho do plano, e o fato relevante que está acontecendo, é provável que aí já no segundo semestre a gente já comece a cobrar taxa de administração desse plano, né? Que a gente tem sido bem assim transparente aí com os clientes em relação a isso, tanto o Sergipe quanto Rondônia, quanto o plano Acre. São planos que ficaram estão ficando pequenos, né? O Acre, então, com 2 participantes, imagina 2 participantes pagando cada um R$ 2.000 só para o atuário, né? Rondônia, que já está com quase 90% de imigrados, tem 34 pessoas. Imagina dividindo a despesa para 34 pessoas. Fica muito caro, né? Então, assim, complementando, Márcio, a preocupação maior é essa, né? Chama atenção para isso. Verdade, muito complicado mesmo. Temos aqui a pergunta do Otávio Wildes, senhor Otávio. A pergunta
para o plano Sergipe Salgado. Mesmo com redução dos participantes, ainda assim, a Energisa é responsável pela manutenção do plano. Perfeito, exatamente. Eu já vou aproveitar e já confirmar aqui, Otávio. Qual o risco, então, para o usuário? Aqui nós não temos usuário, nós somos clientes, então, Otávio. Qual o risco, então, para o cliente se a empresa é responsável solidária? Aqui a gente nem trata de solidária, mas sim integral, tá? A este plano, se ele já é vitalício. Alguém gostaria de conversar aqui com o Otávio sobre o plano ser totalmente suportado pela Energisa Sergipe e seu plano vitalício? Larissa, como é que você vê isso? Bom, a vitaliciedade é um fator que realmente prende um pouquinho, né, os nossos clientes, por ser um benefício aí que é para o resto da vida. Porém, uma coisa que a gente tem que avaliar é a questão que a gente falou, né, sobre a redução dos participantes e o custo do plano. Por mais que a gente tenha um benefício aí que seja vitalício, esse benefício ele vai passar a ter custos para você ter ele. Então, ele vai acabar ficando caro. Então, conforme vai aumentando os valores do plano, e isso vai sendo dividido, né? Então, acaba não sendo tão compensatório. Já no plano Energisa, a gente tem a liberdade aí de controlar a nossa própria renda, e a gente pode fazer com que seja uma renda vitalícia aí, podendo controlar a nossa própria reserva. Perfeito. Complementando a Larissa, essa questão de uma renda vitalícia e uma renda financeira, que é do plano Energisa, ele depende muito do contexto pessoal. Cada um tem uma realidade diferente, não é? Então, pessoas que não têm dependente, não têm cônjuge, né? Mas tem filhos maiores, tem herdeiros, né? Pode ser interessante a renda financeira do plano novo, do plano Energisa. Por mais que a gente se programe morrer depois de 110, parece, né, que isso deve acontecer, dada a realidade de hoje, né? Difícil passar disso. Então, é uma realidade, todos morreremos, por enquanto, né? Até a gente conseguir aí a medicação ou a solução para a vida eterna, né? Perpétua. Enquanto Márcio, isso, a gente tem que Eu também considerar. quero complementar. Márcio, até complementando o que você está falando, isso é uma coisa que você comentou e faz todo sentido. E aí, comparando os dois planos, isso é uma situação que faz todo sentido. No plano hoje do soldado, em caso de pensão, ele recebe 60% do benefício, né? Diferente do plano Energisa, que é 100% da reserva dele de benefício. A reserva de migração é calculada de forma que a pensionista esteja utilizando o saldo da forma como ela quiser. Ele ou ela, pensionistas, né? Exatamente. Ou mesmo indicados, né? Não precisa ser, né? Parente, né? Isso é outra coisa, que no caso do plano atual, somente o que está indicado, os cônjuge principal. E no caso do plano Energisa, não, eu posso indicar qualquer pessoa, qualquer CPF, digamos assim, né? Posso, inclusive, colocar mais pessoas. Isso também é um diferencial, né? Legal. O Ítalo queria falar alguma coisa? Na verdade, era mais para falar, eu acho que pegando o gancho lá da primeira pergunta do Ricardo, quando ele fala qual que é a melhor modalidade e tudo mais, eu falo que ele precisa pensar no momento de vida dele. A gente também tem que pensar, quando a gente fala do soldado, que a gente tem aquela questão lá de ser uma renda vitalícia e tal, né?
obviamente, a gente respeita, é algo que te dá aquela conotação de vida longa, né? Mas você pode, no Plano Energisa, pessoal, alterar, você pode antecipar, você já tem um valor ali e você é totalmente responsável da forma como você vai receber, que é o que a Larissa trouxe aí, as 4 formas de renda. Então, muita gente fala da renda vitalícia, mas a gente vai ver, o cálculo da renda vitalícia é aquele, nada muda, é aquele parâmetro e ponto. E aí você vai ver, a renda da pessoa ela é vitalícia, mas a renda dela pode ser R$500, R$400, R$600. E aí no Plano Energisa você tem a possibilidade de alterar o valor da renda. Você pode, enfim, um breve momento ali pensar, eu preciso de sei lá, uma obra, alguma coisa que eu preciso pagar, ir lá, alterar, receber por 6 meses aquele valor XPTO e depois retornar, né? Então, quando a gente fala de flexibilidade, é justamente disso, tá? A gente entende, sim, a questão da renda vitalícia, da questão, né, da longevidade que a renda traz, mas você também precisa ser dono daquilo. Então, no Plano Energisa, o valor que sobra, no caso, para quem falece, ele tem, como a Marisa falou aqui, a possibilidade, inclusive, de indicar qualquer tipo de beneficiário. Então, de novo, pessoal, se a gente ficar ligado somente na questão da renda vitalícia, está passando aqui um cavalo selado e você não está vendo. Se o cavalo selado passar e você não montar, foi. E aí pensa assim, no planejamento financeiro, de entender qual que é o valor da minha renda vitalícia. É de 600, no Plano Energisa eu posso ter um valor maior, né? Então, de novo, precisa se pensar na questão do teu momento e não somente ficar ligado apenas na renda vitalícia. Esse é o meu complemento, Márcio. Obrigado. Perfeito. Ainda respondendo ao senhor Otávio, ele pergunta aqui quantos clientes permanecem hoje no Sergipe Saudável. Nós temos aqui 424 pessoas que são elegíveis a mudar do plano e, nesse instante, 243 já migraram. Isso representa 57% das pessoas que já migraram. Ou seja, isso deve continuar esse ritmo, chegar a 65%, 70%, Otávio. Quem é bom de conta já pode diminuir aí 424 menos 243. 181. Dá 181. Legal, então permanecem aí 181 pessoas. É uma questão pessoal, ninguém é obrigado a migrar e nem ficar no plano. Eu acho que se o seu colega decidiu de um jeito, isso não deve influenciar você a decidir do mesmo jeito. Você tem que olhar o seu contexto pessoal, as suas necessidades. Temos pessoas que migraram até para acelerar a sua renda, porque existe o benefício de receber 25% da reserva de imigração em 12 ou 24 parcelas, de 12 a 24 parcelas. Então, para ele foi interessante. De repente, ele tem um investimento que vai ter um retorno muito superior do que ficar recebendo aquela parcela até o falecimento, até a morte, né? Então, quer dizer, cada um sabe. Questões de saúde influenciam, né? Então, nós estamos falando de herdeiros, né? Pensionistas, questão de saúde, questão de utilização do recurso. De repente, eu tenho um benefício do INSS, tenho renda de aluguel e posso me interessar em comprar mais uma casinha para alugar. Para mim, está sendo mais rentável do que ficar guardando isso. Então, é uma decisão pessoal. O que é bom para o seu colega pode não ser bom para você. E o bom aqui, a gente está dizendo, ficar ou mudar de plano. É livre, é oportunidade. Não é todo dia que os planos de previdência abrem essa oportunidade de você estar mudando
para um outro plano que, especificamente, né, nessa oportunidade, é bem mais flexível, que tem muito mais alternativas de ajustar a sua receita. E aproveitando, é por isso, né, Márcio, que a gente tem a nossa equipe em campo para ajudá-los passando todas as orientações, né? Eles estão à disposição exatamente para isso, para tirar as dúvidas, para mostrar para vocês todas essas simulações, todas as informações possíveis para que vocês tomem a melhor decisão. Esse é o nosso papel, orientar e passar as informações. Esse é o nosso objetivo principal. Legal. Mais uma pergunta aqui, agora do senhor Júlio. Se eu estiver recebendo a aposentadoria e morrer, meu beneficiário pode alterar o valor que deixei? Larissa, essa é boa para você. Claro, vamos lá. Em caso de falecimento, o saldo que tiver no plano de previdência, ele pode ser administrado pelo beneficiário. Então, dá a ele, né, o poder de decidir como que ele deseja receber o benefício até o saldo se esgotar. Então, dentre aquelas formas de renda que eu apresentei, né, no início da live, o beneficiário também tem a possibilidade de escolher qual a melhor delas, que atende ali naquele momento. Seu Júlio, se não estiver satisfeito, pode voltar aqui e complementar a pergunta, tá? Agora, a pergunta é da senhora Nilvana. Como faço para saber como está o meu saldo de aposentadoria quando eu decidir mudar alguma coisa da renda? Ítalo, você ajuda a gente nisso? Opa, ô Nilvana, tudo bem? Obrigado aí pela sua pergunta. Mas vamos lá. A senhora pode acompanhar o seu saldo pela nossa área restrita no nosso site ou pelo aplicativo. Tá? Então, você tem um acesso lá e lá você consegue acompanhar a evolução do seu saldo. Todas as informações estarão lá. Um dos nossos princípios aqui é a transparência. Então, a senhora pode acompanhar o seu saldo sempre na nossa área restrita lá pelo site ou pelo seu aplicativo. A gente reforça aqui que é sempre importante o acompanhamento da vida financeira, né? E a gente aqui, enquanto fundação, nós prezamos muito pela transparência das informações, né? E aí, parafraseando aqui a Marilza, em caso de dúvidas, a nossa central aqui está 100% disponível para responder qualquer dúvida relacionada a saldo, a benefício, enfim, a outras situações que sejam inerentes aqui ao tema, tá bom? Obrigado pela pergunta. Márcio, com você. Perfeito. Vamos lá. Temos uma pergunta anônima aqui. O que pode acontecer com o plano Sergipe Saudado caso fique com poucas pessoas? Wellington, acho que você estava falando um pouquinho de saudade e você estará semana que vem lá, né, Wellington? Ah, sim. Semana que vem eu estou aí em Aracaju, né, na quinta e na sexta-feira da semana que vem. E aí quem tiver alguma dúvida ou se eu puder ajudar de alguma forma na migração, né, eu vou estar à disposição dos senhores. Então, o que acontece se o plano saudado ficar pequeno, né? Esse plano, ao final da migração, não só esse plano, mas todos, no final a gente manda um relatório para o regulador, que é a Previc, né? E aí a Previc, ela vai avaliar o tamanho do plano, inclusive questão de viabilidade, né? Ela pode manifestar ou não em relação à viabilidade. Se ele ficar tão pequeno, pode ser que esse plano se torne inviável, né? Apesar do patrocinador pagar ali as despesas dele, mas se for tão grande essa despesa, pode ser que ele fique inviável e aconteça algum tipo de movimentação
por exemplo, de retirada de patrocínio, tá? Mas isso a gente só vai saber ao final da migração e depois que a gente elaborar o relatório final dessa migração. Legal. Pergunta agora do nosso amigo Renilson, novamente. Obrigado por clarificar a respeito das consequências. Foi mencionado, além do custo atuário de R$ 4.000, a possibilidade de uma taxa de administração. Qual seria o valor dessa taxa? A Energisa continuará fazendo parte na partilha do custo do plano? Desde já, muito obrigado pela transparência dessa resposta. Renilson, nós é que agradecemos aí o envio das suas dúvidas, porque certamente suas dúvidas são dos demais colegas. Renilson, eu vou tomar liberdade de responder diretamente. A Energisa continuará, ela tem responsabilidade aí em torno de 50% de todos os custos do plano Sergipe-CD, que é o plano da sua primeira pergunta, entendemos aqui, tá? E qual o custo da taxa de administração? Ela será um percentual sobre o seu salário ou, se assistido, sobre o seu benefício. A experiência interna aqui de outros planos, e até mesmo do plano Energisa, hoje, no plano Energisa, você tem um custo de, salvo engano, 3% sobre o salário, é isso, Larissa? Acho que é isso, e 0,5% sobre o benefício. Então, se ativo, 3% sobre o salário, não, desculpa, sobre a sua contribuição. Então, se você contribui R$100 por mês, você vai ter uma taxa de administração de R$3. E sobre o benefício, se você ganha R$1.000, você vai pagar R$50, 0,5%, 1% de 1.000 é 10, R$5. Então, você vai pagar R$5 de taxa de administração. Estou ruim de conta aqui, viu, gente? Então, nesses exemplos, ativo, se contribui R$100 por mês, vai ser aproximadamente, seguindo aí o exemplo do Energisa CD, 3%, R$3. Se for assistido, 0,5% sobre o benefício. Para cada R$1.000, R$5 de contribuição administrativa. É pequeno, sim, mas é uma taxa que hoje vocês ainda não tinham no Sergipe CD. O Sergipe CD está com uma alteração de regulamento para que, já sabendo que o plano ficará bem limitado, poder realizar contribuições administrativas por todos os seus participantes, sejam ativos e sejam assistidos. Espero ter atendido a sua dúvida, Renilson. Para o plano Sergipe Saudado, todos os custos são da Energisa Sergipe, são da patrocinadora. Muitas vezes, a gente mistura aqui um e outro, mas vou deixar claro. Contribuição administrativa só no Sergipe CD. No Sergipe Saudado, não existe qualquer tipo de contribuição, seja administrativa ou até mesmo de déficit, pelo participante. Vamos para a próxima pergunta, da senhora Maria das Graças. Ela não falou de qual plano. No simulador, escolhi um valor na renda por valor constante, que não foi aceito. Por quê? Quem gostaria de responder? Posso responder, Márcia? Vamos lá. Como eu expliquei, né, no começo, a renda de valor constante, ela tem um limitador. Então, ela pode ser escolhida, né, até um percentual de 2,5% do saldo. Então, lá no simulador, quando você acessar,
e fizer lá a sua simulação, ele vai apresentar um valor máximo, porque ele está calculando qual é o valor máximo que você pode pegar de acordo com a reserva. Então, ele já vai fazer esse cálculo para você e qualquer valor acima disso ele não vai aceitar. Mas é por conta dessa limitação. A renda de valor constante, ela não pode ultrapassar o limite de 2,5% da reserva total. Legal. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, agora do senhor Marcelo. Onde podemos ver o termo de migração para avaliação antes de realizar a migração? Existe uma minuta onde as pessoas podem ver? Pode pedir por e-mail, Marcelo. A gente te manda uma minuta. Perfeito. Eu acho até, vou pedir o Ítalo aqui, Ítalo, põe essa minuta no site. Perfeito. Lá. Eu acho que realmente ninguém nunca perguntou isso. Mas geralmente o termo ele já é liberado no momento que ele faz a migração, porque já vem com os dados todos, com os valores e tudo mais. Mas a gente libera essa minuta. Marcelo, você vê como é importante as perguntas aqui. Você levantou uma bola aqui que certamente muitos gostariam de analisar o termo antes de efetivamente migrar. Boa. Obrigado, Marcelo. E o Otávio, agradecendo aqui a transparência, e eu também fico feliz em rever você aqui e alguns outros colegas aqui também, aqui na live. A gente vê aqui a lista das pessoas que estão presentes, a participação está bacana. Para marcar um atendimento, tá? E aí mais técnico, caso esteja em Aracaju ou vá para Aracaju, o Wellington, que é nosso diretor financeiro, estará à disposição semana que vem, a partir de quarta-feira, Otávio. Mas nós estamos aqui disponíveis, tá? É só nos encaminhar um e-mail e aí dizer o melhor horário que a gente liga para você, faz uma conversa de vídeo mesmo, via WhatsApp, ou Teams, ou Zoom, que fica melhor para você, Otávio. Se você não se importar, me procura, pega o meu telefone, tem o meu e-mail, marcio.pires@energisaprev.com.br, me manda o dia e o horário e eu te ligo, e a gente conversa. Vai ser bacana a gente falar novamente. Pode ser assim? Fica à vontade. Vai ser muito bom a gente conversar. Obrigado, Otávio. Vamos, então, para mais uma pergunta aqui. É do senhor Geraldo. No simulador, escolhi um valor na renda, um valor constante, e não foi aceito. Por quê? Quem gostaria de responder? Ao senhor Geraldo. Larissa, é você. Posso responder, Márcio. Esse é aquele limitador, né, sobre o valor da renda. Então, a renda de valor constante, ela não pode ultrapassar aquele limite de 2,5%. Então, o simulador ele vai travar se o valor que você escolher for maior do que o que ele pode calcular ali. Então, ele sempre vai calcular a sua reserva de migração e quanto é 2,5% da sua reserva de migração. Então, se esse valor estiver ultrapassando, ele vai te apresentar a mensagem ali que o valor tem que ser abaixo do que está estipulado no quadrinho, assim no momento que você for preencher. Legal, obrigado, Larissa. Geraldo, qualquer dúvida, liga para a gente, tá? E nosso amigo Marcelo Medina, grande abraço, Marcelão. Sim, naquele momento em que o Marcelo está dizendo aqui sobre a questão de despesa administrativa no saudado. Sim, naquele momento a gente estava meio confuso, estava respondendo pelo Sergipe CD ou saudado. No Sergipe Saudado não tem e não terá qualquer tipo de contribuição do
participante do plano, tá? Foi realmente uma confusão na hora de falar ali sobre o plano. E prazer vê-lo aqui mais uma vez. Liga para a gente. Obrigado, Marcelo. E o Otávio aqui mais uma vez, obrigado aqui, e estou aguardando a sua ligação, Otávio. Eu acho que não temos mais perguntas aqui. Eu acho que as perguntas realmente giraram em torno aí de como operar, qual vai ser o dia seguinte dos planos Sergipe CD, Sergipe Saudado, né? O CD realmente parece que todo mundo vai migrar. O Saudado está com um avanço aí relevante, acredito que fiquem algumas pessoas, e são aquelas pessoas que avaliaram que realmente estão com uma expectativa de vida longa, isso é ótimo, é maravilhoso, então ter a segurança de uma renda vitalícia é atraente, e, em especial, tem aí um cônjuge, né, também, né, com a mesma condição. E, fora isso, né, a gente vê que uma grande maioria tem N outros motivos para estar assegurando aquele recurso de migração como um patrimônio, e não um fundo mutualista, né? E fugindo um pouco do risco, né? Apesar da gente estar com saúde, né? Tudo pode acontecer. Então, cada um tem um motivo para continuar ou ficar. É livre, ninguém é obrigado. E nos procure para conversar, não deixe de entrar no simulador para ver o direito que tem lá de levar para seu patrimônio aquele recurso, ou se prefere deixar num conjunto mutualista, né? Certamente é um plano que ficará um pouco pequeno, mas nada acontecerá, porque é uma obrigação aqui da empresa manter a liquidez do plano, a capacidade de pagamento das obrigações dos benefícios, né? A solvência. Estava tentando lembrar esse termo, solvência. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Opa, chegando aqui, fresquinha, do senhor Gama. Sou assistido pelo plano CD Sergipe. Estou satisfeito com o plano atual, pois sou plenamente atendido com as regras vigentes. Já passei por uma migração e foi estressante, pois meu plano era BD vitalício. Sim, certamente eu atendi, senhor Gama. Eu estive aí em Aracaju, em algumas cidades, e a gente trabalhou junto aí naquela migração. Aquela migração, ela tinha uma questão que é diferente do momento atual. O plano do Inergos, né, era um plano que tem muitos processos judiciais, né, e esses processos, né, sugaram, né, consumiram todos os recursos financeiros. E a patrocinadora criou para aqueles que se interessassem e abrissem mão dos processos, a oportunidade de recompor as reservas matemáticas indo para o plano Sergipe CD. Segundo a Previc, ela nunca viu nenhuma patrocinadora de plano arcar 100% com o déficit do plano num programa de migração. Ela entendeu que foi realmente algo diferenciado no mercado. E muitos, eram 500 pessoas, das 500, 400 pessoas perceberam a vantagem, né? Que era se livrar de todo aquele déficit, né? Você estava dentro de um plano em que metade do déficit ia cair sobre os ombros dos participantes. Não caiu ainda, porque existe uma discussão judicial com argumentos bastante infundados, né? Mas aqui não é o âmbito dessa discussão. E para aqueles que precisavam decidir, principalmente aqueles que
não vivenciavam esse detalhe, foi muito estressante, né? Tomar conhecimento de que seu plano está quebrado e que tem que mudar e tudo mais, né? Aqui é um momento bem diferente, seu Gama. O senhor pode continuar no plano CD, é um plano bacana, ou pode mudar, né? Os dois planos oferecem boas condições de opções de renda, né? Eles são de contribuição definida, então não tem déficit. A vantagem de mudar é você sair de um plano pequeno e ir para um plano grande, né? Que tem uma promessa muito maior de rentabilidade, de longevidade, né? Um plano que hoje está indo para 12, 13 mil pessoas, um patrimônio de 1 bilhão, né? Então, isso parece que tem interessado a grande maioria de participantes do seu plano. Então, é algo que você sinaliza, né, com uma pouca disposição de lidar com esse assunto novamente. Eu, no seu lugar, teria a mesma disposição, né? Mas, nesses momentos, a gente tem que fazer um esforço um pouquinho maior, né? E não deixar de buscar todas as informações, tá? Para que a sua decisão seja a melhor para você, tá? É um plano que, visto aí o percentual de migração, ele deve acabar. Parece que sim, não estou afirmando, né? Mas a gente tem que trazer, que a gente tem a responsabilidade de trazer todas as possibilidades que o seu plano pode passar, né? Pode acontecer. Então, por fim, você coloca aqui, seu Gama, com pouco tempo de migração, as regras do meu plano vão mudar, aguardando apenas a autorização da Previc. Isso me causa insegurança para uma nova migração. Tem toda a razão. Mas essas regras, elas já estão sendo tratadas para prever o que está acontecendo, que é uma redução drástica do número de clientes do plano. Na verdade, é até uma ação para ver se ele não acaba, mas o número de pessoas que estão migrando é muito maior do que a gente esperava. Então, acho que nem isso vai ser suficiente. Ele vai ficar tão pequeno que o final vai ser realmente a extinção do plano. É um contexto? Sim, é um contexto. E a gente está tratando aqui nessa live, né, com total transparência, que é o que a gente mais preza aqui. Tá? Vocês depositaram seus recursos, suas poupanças conosco. Então, a nossa responsabilidade na administração de suas reservas é enorme. Então, acompanhem os nossos números, estejam nas nossas lives, ouçam os nossos podcasts. Nós estamos agora lançando o videocast, né? Que aí aquelas pessoas que estavam falando agora vão ter cara, né? Então, vão aparecer e vocês vão estar podendo acompanhar mais de perto aí os assuntos de previdência, de rentabilidade do plano, né? Nos últimos anos, os senhores e senhoras podem perceber a melhoria na qualidade do nosso atendimento, na transparência das informações, na disponibilização de recursos tecnológicos, como aplicativos de celular, né? Nós, no plano Energisa CD, os senhores e senhoras contarão com um aplicativo bem mais moderno, bem mais fácil, né? Com melhor usabilidade, né? Vocês vão gostar bastante. Acho que isso a gente não falou, né? O aplicativo do plano Energisa CD é muito mais fácil de trabalhar, né? Então, senhor Gama, sim, estaria com o mesmo sentimento com o senhor nessa condição, sim, mas entenda como uma nova oportunidade. Da forma como o senhor entendeu que era vantajoso, lá dentro do Inercos ainda, sair daquele plano deficitário, agora o senhor tem a oportunidade de sair de um plano que pode ser que fique caro ou fique muito pequeno e que tenha a sua rentabilidade um pouco prejudicada pelo volume de investimentos, né?
bem reduzido. Isso aí diminui um pouco, né, a capacidade de um plano. Qualquer dúvida, pode nos ligar, pode nos procurar. O Wellington vai estar aí semana que vem. Procura ele lá no nosso escritório. O endereço do escritório, a Larissa vai falar para a gente daqui a pouco, para reforçar. E a gente vai ter um imenso prazer em atender. Mais uma pergunta aqui, agora. Deixa eu ver isso aqui. Do nosso amigo Renilson. O plano Sergipe-CD atualmente conta com uma alocação dos recursos investidos de forma mais conservadora. No plano Energisa, essa alocação se dá de uma maneira mais flexível, o que reflete em rendimentos negativos algumas vezes. Gostaria de evitar esses rendimentos negativos, já que o meu pai já está usufruindo do benefício. Há possibilidade de criação de perfis de investimentos diferentes dentro do plano Energisa, já que há vários participantes que não estão na ativa. Desde já, obrigado. Eu acho, Renilson, que o nosso amigo Wellington pode trazer algumas novidades para você aqui. Wellington, você ajuda a gente aqui? Perfeito, Márcio. Obrigado, Renilson, aí são pontos importantes e a gente fica feliz aí porque você conhece de investimento, né? Essa matéria de perfis, pouca gente, assim, falando do todo de plano de previdência, pouca gente conhece. Sim, a partir de setembro já está em andamento a implantação de perfis de investimento no plano Energisa. Lá vai ter 2, tá? Um plano conservador, que seria um plano mais recomendado aí para quem já está recebendo benefícios, que é o caso do seu pai, e um plano com uma pitadinha de mais risco. Por quê? Porque aqueles que estão na ativa querem ter uma poupança maior lá no futuro. Então, assim, a relação risco-retorno, né? Então, fique tranquilo que lá a partir de setembro a gente já vai oferecer perfis de investimento e para quem quer permanecer num perfil bem conservador, vai ter essa oportunidade. Ele, como eu falei, é mais aconselhável para quem está já recebendo benefício. Ele é um perfil que vai trazer mais tranquilidade em relação a essa oscilação do valor da cota, né? Só queria falar um pouco aqui do plano Sergipe-CD, da rentabilidade dele. A gente falou nas lives anteriores. Essa rentabilidade ela é muito atrelada a um contrato de dívida com a Energisa Sergipe. Hoje representa 60% do ativo do plano, tá? Então, como o contrato de dívida ele não tem negociação no mercado financeiro, então ele acaba sendo um valor fixo, né? O contrato ele é inflação mais 5,78 ao ano. E aí ele vem carregando essa rentabilidade. Hoje, esse contrato, pelo volume de reserva que já está migrado, ele vai migrar mais da metade já para o plano Energisa, porque hoje em 55% da reserva já optou por migrar para o novo plano. E outro detalhe é que esse contrato ele vence em 2026, então ele acaba essa história de contrato, tá? E aí ele vai ter uma carteira de investimento parecida com a do Energisa, tá? Lembrando que o Energisa hoje, apesar de ter essa oscilação no valor da cota e ter tido essa rentabilidade negativa, em torno de 60% da carteira do plano é títulos públicos federais, né? Os títulos mais seguros aqui, considerados os títulos mais seguros do Brasil. Então, apesar dessa oscilação do valor da cota, a gente está muito conservador. Pra você ter ideia, em torno, mais de 80% da carteira é renda fixa, né? A gente tem aplicado de forma conservadora, mas visando um retorno maior lá na frente.
como você falou, olha, ele tem um pouco de risco, ele vai ficar oscilando, mas no longo prazo ele vai trazer retorno bem positivo para o plano Energisa, tá? Então, fique tranquilo aí que vai ter o perfil de investimento sim. Você vai ter essa opção aí de ajudar seu pai a escolher o melhor perfil e a gente está aqui para ajudar, a gente vai lançar material de apoio, a gente vai elaborar vídeo educativo e vai dar toda a transparência. Só um detalhe em relação ao que o Márcio falou anteriormente, em relação ao aplicativo que já está disponível para os clientes do Plano Energisa, que ele, por exemplo, empréstimo, os clientes não precisam nem acessar o site ali para pegar empréstimo, ele já pega pelo próprio aplicativo pelo celular. Então, ali na palma da mão você consegue contratar empréstimo. Essa facilidade só tem no Plano Energisa também, tá? Obrigado. Obrigado, Wellington. Renilson, obrigado aí pela pergunta, tá? Faça muito mais perguntas aqui, porque certamente os nossos colegas aqui, se não estão tirando dúvidas junto, depois essa live ficará gravada em nosso site, né? E ajudará muita gente aí na decisão. Eu observei, enquanto o Wellington respondia, tivemos 2 pessoas migrando agora. Eles migraram no CD e no Saudade, junto nos 2 planos. Então, é alguém que tinha, né, participava aí dos 2 simultâneos. Você vê que é uma importante, né, a gente está aqui trazendo os esclarecimentos, mostrando a nossa cara, tá? E mantemos à disposição aqui e ressalvando, ninguém é obrigado a migrar ou a ficar. Decidam, olhem exatamente o seu contexto, o que é melhor para você. Sobre a questão de empréstimos, né, a questão de aplicativo no celular, a gente também funciona como qualquer outra empresa. A gente vai fazer investimentos, né, naquele plano que tem um maior volume de pessoas, né? A gente está disponibilizando um app mais moderno, recursos, né? Outros serviços como seguro de vida adicional, auxílio-doença adicional, até plano funeral, o Energisa CD tem. E condições especiais de empréstimo, né? Para que um plano ofereça empréstimo, ele precisa ter disponibilidade de recursos. Então, planos maiores têm condições de oferecer empréstimos a taxas menores, a maior longo prazo. Planos pequenos, como está acontecendo com os planos que participam das migrações, né, eles estão precisando encerrar as carteiras, porque perde um pouco aquela liquidez diária, os compromissos já começam a ficar apertados, os investimentos que existem lá com as obrigações de benefício. Então, essa é uma outra ótica, né, que precisa ser considerada na avaliação. Bem, eu acho que agora sim encerramos as perguntas, né? Vou agradecer a todos aqui a participação, as perguntas, estar conosco aqui até às 20 horas, né? Temos 1h30 de live, e vamos aqui seguir para as nossas despedidas, né? Chamo aqui, mais uma vez, então, Larissa. Vamos lá, Larissa? Claro, vamos lá. Márcia, só respondendo o que você tinha falado ali sobre o endereço, eu vou deixar aqui o endereço do atendimento presencial de Sergipe, para quem quiser estar indo até lá, né, conversar com as nossas especialistas. O atendimento presencial está sendo na Avenida Padre Nestor Sampaio, número 140, no bairro Luzia. Então, nós temos lá, durante o dia todo, as nossas agentes que estão lá para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Agradeço todo mundo aí que esteve presente. Nós do atendimento estamos à disposição para esclarecer também todas as dúvidas. Quem não puder estar indo presencialmente, o nosso 0800 também está à disposição, ligação, e-mail e o WhatsApp.
Então, só reforçando aqui, né, o número do nosso 0800 é 0800 372 7738, e estamos aí à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Boa noite a todos e, mais uma vez, obrigado pela presença, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Marilza? Obrigada, Larissa. Bom, muito obrigada a todos vocês, obrigada pela participação, por todo esse aprendizado, porque quando a gente tem a oportunidade de falar com vocês, é sempre um aprendizado, e como a Larissa falou, estamos todos à disposição sempre para atendê-los da melhor maneira possível. Boa noite e, mais uma vez, obrigada. Wellington, por favor. Boa noite a todos, eu agradeço aí a todos que estiveram conosco até agora, nessa 1h30 de live, e perguntas interessantes. Eu quero reforçar a todos que eu vou estar em Sergipe, à disposição de todos. Eu vou especificamente para tratar da migração, né? Tem muita gente que tem dúvida de investimento, carteira, enfim. Eu vou estar à disposição na quinta e sexta-feira da semana que vem. E aí vai lá bater um papo com a gente, mesmo que já tenha migrado, se queira bater um papo sobre investimento, sobre a fundação, sobre previdência, eu vou estar super à disposição lá com o nosso time, tá? Uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, obrigado, Márcio, obrigado a todos os participantes aí. As perguntas foram bem interessantes. É muito bom saber que a informação está chegando. Eu queria só deixar aqui frisado, né, que a migração ela se encerra agora dia 31 de março. Não deixem para a última hora. Então, quem pegou essa informação aqui puder compartilhar com seus colegas, a gente vai disponibilizar o link dessa live, né? Então, para quem puder depois revisitar, é interessante. Ajudem a gente a divulgar essas informações e muito obrigado a todos aí. Márcio, passo para você falar. Legal, Ito. Estamos, então, aqui cumprindo mais uma obrigação de esclarecimento, né, junto aos nossos clientes, né, porque o prazo termina e a gente tem que deixar claro, atender todas as dúvidas, né, para que vocês tomem a melhor decisão para vocês. Não olhem nem o colega, nem a empresa, nem a fundação. Olhe para vocês, o que é melhor para vocês. Ao final, nós deixaremos mais uma vez aqui o nosso telefone de WhatsApp. Caso não tenha anotado o endereço, pergunte pelo WhatsApp para a gente responde na hora. O WhatsApp hoje é tão fácil, né? Aproxima tantas pessoas, né? Manda um WhatsApp, manda um zap para a gente, né? Melhor ainda, manda um zap para a gente confirma o endereço e pode, inclusive, pelo zap, agendar com o Wellington, né? Um atendimento, que aí você não fica nem esperando. Às 2h de quinta-feira eu quero ser atendido. Já combina lá e ele fica à disposição para atender, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos. E contem com a gente aqui no que for preciso. Procure a gente. Uma boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.